Muito bom dia para você que nos acompanha. E não é que a Copa do Mundo de Clubes da FIFA está repleta de surpresas. Um dos favoritos, o poderoso Manchester City, foi eliminado pelo Al Hilal em uma partida eletrizante de 7 gols com show brasileiro. Mais cedo, o Fluminense de Renato Gaúcho, Arias e Cano fez bonito ao eliminar a Inter de Milão por 2-0. Hoje saem os últimos classificados para as quartas de final. O Borussia pega o Monterrey em Atlanta. Já em Miami, tem o superclássico entre Real Madrid e Juventus. No Rio, o Flamengo desembarcou com incertezas. E de volta aos Estados Unidos, Abel Ferreira, com muitos problemas na defesa, começou os preparativos para o reencontro com o Chelsea. E o chefe do departamento médico do Verdão explicou a situação do atacante Paulinho. Bom, o novo procedimento, que é uma fixação desse osso, a gente pretende usar um implante que ele seja resistente o suficiente para aguentar a nova carga que ele vai ser submetido posteriormente. E essa fixação, então, ela vai prover a estabilidade, vai deixar o osso com a maior estabilidade possível para aguentar, então, futuramente as cargas de treinos e jogos que o atleta será submetido. Falei para eles, o Arias é testemunha aqui durante os 3 dias. Nós vamos nesse esquema, se vocês entregarem, se vocês resolverem jogar e se ajudarem do jeito que fizeram contra o Borussia, nós vamos classificar. Nós temos respeito pelo nosso adversário, sabemos do poderio, sabemos da força deles. Agora, eu confio em vocês. A equipe do Manchester City é a melhor do mundo, na minha opinião. E claro que a gente fica na história, nós sabemos também da grandeza do clube e estamos muito felizes de representar esse clube. Que coisa, surpresa, zebras! Para os brasileiros, excelente, principalmente para o lado do Fluminense. Já pensou se ali na frente teremos um Flu e Palmeiras? Quem sabe, não é? Não dá para cravar absolutamente nada, a competição tá muito maluca. Mas eles estão bem, centrados, comentando, com aquela expertise de sempre. Aqui comigo, Ronaldo Giovanelli, bom dia! Olha o Fluminense, eu não acreditava, honestamente, Rona. Agora, o time do Renato Gaúcho segue na competição e não vai enfrentar o Manchester City. Menina Renata, bom dia a você, esses cavalos. Futebol brasileiro em alta, né? Porque ontem o que fez o Renato Gaúcho, a gente já esperava que o Renato ia puxar um coelho da cartola, mas ontem ele puxou um monte de coelho da cartola. O que ele fez com o Inter ontem foi impressionante. E ele gosta de machucar o Inter, hein? Renato Gaúcho, menino, você mora aqui, ó. Tomara que seja só por enquanto, hein? Que na Copa do Brasil o desfecho seja outro. Edu Dracena, bom dia pra você. Renato Gaúcho pode dizer que a sua equipe jogou muita bola. A Inter de Milão não assimilou o golpe, o gol muito cedo. Não teve uma estratégia definida, organização, o Lautaro demorou para aparecer na partida e o Flu está classificado, agora joga com o Al Hilal. Bom dia, Renata, bom dia a todos. O futebol brasileiro, gente, muito se falava, né, dos times, dos treinadores brasileiros, né? E o Renato tá aí mostrando que é um cara que estuda, é um cara que enxerga jogo, jogou espelhando a equipe da Inter de Milão, jogando com 3 zagueiros. E, olha, vou falar um negócio pra você, ninguém dava nada pro Fluminense. O Fluminense vai dar trabalho nessa Copa do Mundo, hein? Que coisa, hein? Quero falar também da surpresa máxima do dia. O Manchester City eliminado pelo Al Hilal. Um jogo maluco, com prorrogação, com 7 gols. Cicinho, quem diria? Caiu um dos favoritos ao título. Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, amiguinhos. Pois e os times não estão para brincadeira, não. E tão interessante é que os europeus, eles reclamam tanto da competição, mas quando são eliminados, a gente vê o tumulto que se cria, né? Aí o Manchester, já as declarações, a Inter de Milão. Então, assim, ou concentra e joga o melhor futebol, ou vai passar vergonha, assim como aconteceu. Foram surpreendidos.
Aproveite agora aquela chegadinha rápida lá no canal Jogo Aberto do YouTube. Inscreva-se por lá, comenta, fala o que você está achando da Copa do Mundo de Clubes e também tem gols da Série B que continua a pleno vapor. Na sequência, muito mais dos jogos de hoje, o que aconteceu ontem, Palmeiras, Fluminense, tá só começando o Jogo Aberto. Oi, Renata. Um beijo. Oi, tchau pra você. Valeu. Quero papo. Parabéns. Tá muito maluca, muito doida. Deu a louca na Copa do Mundo de Clubes. De verdade, palpites estão tensos, hein? Olha só, pra quem sabia que um brasileiro passaria, isso já era uma certeza, aconteceu, foi o Palmeiras, Botafogo eliminado, o Chelsea também foi pra prorrogação, aí massacrou o Benfica, ok, teve jogo paralisado. Então, Palmeiras e Chelsea se enfrentam na sexta-feira. Olha só, no mesmo dia, teremos um encontro completamente inesperado. Fluminense e Al Hilal não eram os favoritos, isso não quer dizer muita coisa, porque venceram seus compromissos. Inter de Milão eliminada, Manchester City de Pepe Guardiola e todo o seu arsenal, todo mundo fora também. Flu e Al Hilal. Do outro lado da chave, olha que encontro de grife europeia, não é? Paris Saint-Germain, o atual campeão da Champions, versus o Bayern de Munique. E hoje teremos mais definições. O Borussia Dortmund ou o Monterrey enfrentando ou o Real Madrid ou o Juventus. Eu já não quero palpitar mais. Cansei dessa história de palpite. Porque ontem foi uma surpresa, e boa surpresa. Ótimo pro Fluminense, que vai enfrentar o Al Hilal. Ótimo pro Al Hilal, que conseguiu passar pelo City. Ei, nananana. Agora, nananana pra Manchester City e também para a Inter de Milão. Tchau pra eles. E aí, Gabi? Good morning. E aí, Rê, good morning pra você também. Olha só, o Cabeção falou que a minha entrada já tava muito batida com a senha do nananana. Então, renovamos aqui com uma plaquinha da música desta Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o alto astral exige mesmo pra este momento. Afinal de contas, 2 times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Um deles, atrás de mim agora, passam os jogadores do Palmeiras. O treino vai começar agora mesmo aqui na Filadélfia, no NovaCare Complex. Um complexo dos Eagles, time de futebol americano. A gente começa, Rê, a ficar de olho, a ver o que o técnico Abel Ferreira vai fazer para esse duelo de sexta-feira. Como vocês já sabem, é um duelo no qual ele vai ter dificuldades, perdeu jogadores titulares, como é o caso do Gustavo Gomes e também do Piquerez. Então, o sistema defensivo é uma preocupação do técnico português, que ainda não está no gramado, mas daqui a pouquinho já estará por aqui para começar a dar as primeiras informações. Por que eu digo primeiras informações? Porque na atividade de ontem só participaram aqueles jogadores que atuaram por menos tempo contra o Botafogo. Hoje não. Hoje todos os jogadores vão chegando aos poucos por aqui. A gente começa a desenhar esse time. Existem aqueles atletas que têm uma maior tendência de serem os substitutos, como por exemplo, no caso do Piquerez, deve entrar o Vanderlan. Agora não está descartada também a possibilidade, Rei e amigos, de o técnico Abel Ferreira apostar numa saída com 3 zagueiros. Por exemplo, improvisar o Giai e chegar com Bruno Fux, Mikael e Giai. Uma saída com 3 zagueiros para encarar o Chelsea. Tudo isso o técnico Abel Ferreira vai começar a desenhar nessa terça-feira. E a gente segue de olho aqui no treino, na calorosa Filadélfia, para entender o que o técnico português vai fazer. Dracena, aqui é normal, sabemos que escalações de Abel Ferreira, acertar do 1 ao 11 é muito complicado. Ele gosta de aprontar, tem uma pegadinha portuguesa por ali. O que será que ele está pensando para esse jogo contra o Chelsea? Um reencontro, outras equipes, outros personagens, mas muito importante para o Palmeiras, que viu ontem o Fluminense bater a Inter de Milão. Renata, eu acredito, analisando assim o Abel, tem que tirar os europeus da zona de conforto deles,
O que é a zona de conforto? Não deixar eles muito com a bola e também atacar as costas dos zagueiros. Então, muitas das vezes, eles gostam de marcar pressão e tal para recuperar a bola ali perto da defesa. Então, você, de repente, dando um lançamento nas costas do zagueiro, faz com que eles correm para trás e tenham essa dificuldade. Isso acaba também desgastando a equipe adversária. Eu acredito também que o Abel analisou alguns jogos, né, alguns times europeus perdendo nessa Copa do Mundo, e muitos times fizeram isso e tiraram vantagem dessa situação. Então, é claro que o Abel tem os seus desfalques, né, jogadores importantes, mas eu acredito assim, que o Abel não vai improvisar, minha visão. Ele vai dar moral, sim, para o Michael, né, no lugar do Gustavo Gomes, e o Vanderlan no lado esquerdo, né, no lugar do Piquerez. O Edu Ferreira, eu colocaria 3 volantes ali, com o Aníbal, com Emiliano e também o Rios. Então, fecha o meio ali, coloca os 3 moleques para correr na frente lá e dá trabalho para a defesa do Chelsea. Lembrando que o Chelsea não tem o Moisés Caicedo, que é o grande nome ali no meio-campo, um jogador equatoriano que vai muito bem nesse time, ao lado do Enzo Fernandes. Então, eles também vão ter que mudar alguma coisa, podem improvisar, jogadores que atuam como lateral e volante. E olha só, falando em time europeu, que decepção! Que balde de água fria no calor dos Estados Unidos para o Manchester City, não é? O Al Hilal fez frente, perdeu por 1-0 já no comecinho. Depois ele pegou, foi pro segundo tempo, conseguiu fazer 2 gols, incomodou. E aí na prorrogação, 4-3, tchau pro Guardiola. Al Hilal de Simone Inzaghi segue na competição, joga contra o City. A festa dos sauditas foi das mais impressionantes deste Mundial de Clubes. Este é o clube mais popular da Arábia Saudita, um gigante que se apresenta ao mundo. E se apresenta em grande estilo, eliminando o todo-poderoso Manchester City, que saiu na frente no primeiro tempo, um gol de Bernardo Silva. E poderia ter ampliado. É que Bono, que já havia sido o milagreiro da seleção de Marrocos na Copa do Mundo de 2022, estava em uma noite daquelas. No segundo tempo veio a loucura. O Al Hilal começou a encaixar os contra-ataques. Marcos Leonardo empatou de cabeça. E Malcom virou a partida em grande velocidade. O empate do City veio ainda aos 10 minutos do segundo tempo, com o Haaland. A partir daí, Guardiola tentou de tudo. Fez trocas, mandou o time para cima. O City criava chances, mas o Al Hilal também ameaçava. A partida, que a essa altura já tinha contornos épicos, foi para prorrogação em Orlando. E logo no comecinho do tempo extra, Koulibaly, de cabeça, fez 3-2, para espanto generalizado. Phil Foden ainda empatou para o City, que novamente se mandou para frente em busca do gol da vitória. O City não queria pênaltis. Bem, não precisou. É que Marcos Leonardo, o nome do jogo, fez o 4º gol do Hilal. Loucura total no campo e fora dele. Ma la chiave sicuramente sono i ragazzi il cuore che hanno messo. A chave desse resultado está nos jogadores. Colocaram o coração em campo. Tínhamos de fazer algo extraordinário hoje. Precisávamos escalar o Everest sem oxigênio e conseguimos. Conosciamo tutti, praticamente dovevamo scalare l'Everest senza ossigeno e ce l'abbiamo fatta. Siamo stati bravissimi. Faltou esse controle nas transições, os primeiros 5 segundos quando perdemos a bola de não os deixar entrar na transição, não os deixar correr. Sabemos que eles também têm mérito, porque têm uma equipa muito forte individualmente. Tivemos uma jornada incrível aqui, com uma atmosfera muito boa. Gostaríamos de ter avançado, mas agora vamos para casa. É hora de descansar, refrescar a mente e voltar para a próxima temporada. Nós sabemos da qualidade que tem a nossa equipe, né? Porque eu já falei há um tempo atrás também que tem jogadores que jogou todas as competições que você imaginar também, de alto nível. A equipe do Manchester City é a melhor do mundo, na minha opinião.
E claro que a gente fica na história, nós sabemos também da grandeza do clube e estamos muito felizes de representar esse clube. Olha, o mundo da bola está estarrecido. O City era pelo menos apontado como um dos favoritos para chegar na final da competição. E olha só, os jornais aqui, começando com o Marca. O Al Hilal derrota o City e põe fim à temporada mais sombria de Guardiola, o que é bem verdade. Ganhou apenas a Supercopa lá da Inglaterra e mais nada. Agora, o The Sun, outro jornal importante, mas na Inglaterra, diz o seguinte, olha, que fundo do poço, derrota do Manchester City para o Al Hilal é vergonhosa para a Premier League, mas preço completo da eliminação pode ser pago na próxima temporada, que é a questão do desgaste físico, não é de estar nessa competição. Agora, o Olé da Argentina não perde uma oportunidade. Ele colocou milagre, espetáculo, show mundial. Al Hilal elimina a City em um partidaço. Isso é inegável, um jogaço, 7 gols, todo mundo ofensivo. E olha, o Gazzetta dello Sport da Itália, que é outro jornal também bem tradicional, diz o seguinte: o golpe de Inzaghi, que estava com a Inter de Milão, largou o time, que já foi eliminado pelo Fluminense e agora está classificado. Al Hilal derrota o City por 4-3 na prorrogação e avança às quartas de final. Então aqui só um pouquinho do que a mídia europeia está falando sobre essa partida. O Guardiola começou muito bem, dominou o primeiro tempo, 1-0, estava tudo tranquilo. De repente, o Al Hilal foi lá, vira a partida, aí empate de novo, vai para a prorrogação e o time do mundo árabe, ai gente, aplicou o golpe. Ronaldo, quem diria? Quem diria, né, menina Renata, que nós estamos vendo o futebol agora com 2 linhas só, né? Defesa e ataque. Não tem meio de campo, né? Não tem meio de campo. Você bloqueia, você faz os volantes virarem zagueiros e fazer uma base ali pra cima do seu goleiro, que também foi demais, né? O Bono, que já foi bem na Copa do Mundo também, a gente falou dele aqui um bom tempo. A verdade é que você tem que ter um bom goleiro, um bom meio de campo e a molecada pra correr com alegria. Quando você coloca pra cima do time adversário, ainda mais do time europeu, que estão vindo cansados aí, reclamando agora do campo, do sol, de tudo mais, na verdade, se você usar velocidade, você olha assim, o Manchester United, eu achei que estavam jogando ali na zaga o Félix Torres e o Kaká, porque eles correram até do Malco. Foram até do gol lá no Malco, o Malco foi e ele executou. até colocou o Arcanjo, o Aké, depois o Rodri também para sustentar a defesa. Sim. Que ficou ali atordoada, não sabia o que fazer, porque o time realmente estava muito ofensivo, mas bastante exposto na defesa. O Manchester City acabou pagando um preço caro. E uma defesa rápida para sair também, porque ele não deixava espaço, né? A partir do momento que a molecada saía correndo, espetando, a zaga vinha toda protegendo e até o meio de campo. Todo mundo até o meio de campo. É impressionante a forma tática e a forma que eles estão encarando esse Mundial também. Então, quem está cansado, quem não gostou, quem está pensando nas férias, pode descansar. Nossa, Cicinho, se fosse o Alisson que tomasse 4 gols numa partida, o que não estaríamos falando aqui nesse programa, não é? Mas como foi o Ederson, ele nem citou o assunto. Mas tudo bem. Se tá o outro goleiro que eu tô pensando aqui, eram os 8. Acredito que o Alisson não tomaria esses gols, não, porque o Ederson... Não, e a defesa do Liverpool é muito boa também. É, exatamente. O Van Dijk a questão é o seguinte, Renata, é aquele desconforto que o Edu Ferreira falou, né? O Edu Ferreira? De você exigir a equipe adversária a correr para trás. Então o Al Hilal tem um ataque muito rápido. E a defesa do Manchester City não é acostumado com essa velocidade. E acabou surpreendendo, né? A gente vê os gols. Quando o Manchester empatou, em seguida o Malcolm já sofreu um pênalti que foi anulado por questão de impedimento. Então, assim, é saber jogar contra essa equipe. E os organizadores aí colocaram água na sopa deles, né? Porque eles queriam meio que uma semifinal ou uma competição mini Champions League. As outras equipes aí não adotaram isso, não. Olha, criticar o Guardiola é sempre um sacrilégio, não vale a pena. Mas eu não tiraria o Haaland desse jogo de jeito nenhum. Você precisando fazer gols, o adversário mostrando que não ia ficar ali acuado, esperando, que ia pra cima, e ele tira o cara que define, eu não teria tirado. Mas enfim, agora acabou e o Fluminense vai se virar com o Al Hilal. Que eu espero que essa prorrogação tenha cansado bastante o time árabe, não é? Que eles estejam agora já muito extenuados e não joguem todo esse futebol contra o Flu, Ronaldão. Então, o Flu também é outro time para ser estudado, hein? O Renato Gaúcho, assim, uma coisa legal,
que a gente não ouvia há muito tempo, é você fazer o cara jogar com alegria, com disposição. E ao mesmo tempo com uma organização. Então, se for olhar o Flu, é um time organizado, com um goleiro com 44 anos fazendo... Nossa, quem jogou esse Fábio também? Então, acho que é o que eu falei aqui a princípio, que você tem que ter uma boa base defensiva, mas se você não tiver um goleirão, não vai fazer a diferença. E os times que estão fazendo a diferença é o goleiro que está pegando a bola do jogo. Então, acho que todo mundo pode até pensar num título. Olha, veja bem o que eu vou falar, hein? Todo mundo pode pensar, viu, Edu Ferreira? Pensar no título. Mas poucos vão conseguir chegar nesse status, por quê? só vence um, Cicinho. Passito, então, do jeito que tá esse... não sabia. Do jeito que tá esse Mundial aí, do jeito que tá esse Mundial aí, bebedo, especial aí, passito. O homem tem um avião para cada um depois do jogo. Vale ressaltar que os jornais, né, os meios de comunicações italianos, colocaram o Fluminense como um time de um goleiro velho, já para se aposentar, de cabeça branca. Falaram muito da passagem do Renato Gaúcho na época de Roma, que ia treinar embriagado. É que lembraram daquela decisão de Mundial entre Manchester City e Fluminense, onde o Flu foi muito mal, a verdade seja dita, só que o Flu de ontem era outro. E aí o goleiro com 3 zagueiros, com humildade, time que joga com humildade, que não se coloca acima dos outros, que não fica se igualando a ninguém, que fica na sua e trabalhando. Um jogo aberto. É isso. Eu tenho que concordar finalmente com você. Viu, Palmeiras? Tem que Aliás, os baixar jogos de hoje, tomara que tenhamos jogos abertos. Não, por isso, você que tá colocando o Palmeiras aí. Não, você que tá aí grandão, que o Palmeiras já é campeão. Baixa! E vai ser um jogo interessante entre o Al Hilal e o Fluminense, porque os dois treinadores são estudiosos e você pega o Inzaghi, ganha do Barcelona de 4-3, depois 3-3 primeiro jogo, e agora o Renato Gaúcho, vai ser um belo jogo. Sem ele, a Inter de Milão já capengou, né? Bom, seguinte, teremos 3 europeus em campo hoje, confrontaço entre Real Madrid e Juventus, e do outro lado, o Borussia Dortmund, quietinho, que ficou em primeiro no grupo do Fluminense, joga contra o Monterrey de Sérgio Ramos. Palestrinos e tricolores já têm o caminho desenhado até a tão sonhada final. Do outro lado, nada de brasileiro no chaveamento, tanto que hoje é quase mata-mata de Champions League, se não fosse um intruso mexicano. Miami é o palco para Real Madrid e Juventus. Donos de incríveis 36 títulos nacionais cada, os gigantes se enfrentam pelas oitavas de final às 4 da tarde. História o duelo tem, e na atualidade o Real se classificou em primeiro no grupo G, com vitórias sobre Pachuca e Salzburg, além do empate com o Al Hilal. Mbappé, ainda se recuperando de uma gastroenterite, é dúvida, mas pode ganhar seus primeiros minutos nesse Mundial. Em todo Mundial, depois que você passa a fase de grupos, vem os jogos decisivos e vira tudo ou nada. E vamos jogar contra um dos melhores times europeus, a Juve, e isso vai exigir muito de nós. Bom, sobre Mbappé, existe uma grande possibilidade dele estrear neste Mundial de Clubes. It's a big possibility that he makes his debut in the Club World Cup. A Juve ficou em segundo no grupo H, vencendo o Idá e Al Ain, mas sendo goleada pelo Manchester City. La ultima assomigliava abbastanza a quelle robe che faceva lá. A última partida deles se pareceu muito com o que o Leverkusen estava fazendo. Jogadas sistemáticas e estilos semelhantes. Em tão pouco tempo, Xabi Alonso implementou rapidamente essas características. Molto bravo perché in poco tempo ha già messo quelle robe lá. O simples fato de não ter brasileiro em campo hoje é um verdadeiro alívio para os europeus. Contra o resto do mundo, eles sobram, com 20 vitórias em 32 confrontos. Agora, o único cenário que deixa a Europa em desvantagem é justamente contra o Brasil. São 3 vitórias nossas, 2 derrotas e outros 2 empates. A vantagem brasileira nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA vai ser colocada à prova sexta-feira nas quartas entre Palmeiras e Chelsea. Enquanto isso, hoje, às 10 da noite, Borussia Dortmund e Monterrey se enfrentam em Atlanta. Aliás, o México ainda não venceu times do velho continente nesse Mundial. O Pachuca perdeu os 2 confrontos para Real Madrid e Salzburg, enquanto o Monterrey de Sérgio Ramos ainda beliscou um empate em 1-1 diante da Inter de Milão e passou em segundo no grupo E, com destaque para os 4-0 sobre o Urawa Reds. Já o Borussia ainda não convenceu, mesmo liderando o grupo F, depois de empatar com o Flu e vencer suado, tanto o Mamelodi Sundowns por 4-3, quanto o Ulsan por 1-0.
Hoje, o chaveamento das quartas fica completo. Uma Copa do Mundo de Clubes que vai deixando saudade a cada fase que se encerra. Tá, depois de ontem, eu não sei se vocês ainda estão com coragem para palpitar, porque tá difícil, hein? Surpresa! Bom, vamos começar com o Real Madrid-Juventus. Rona, quem passa? Olha, pela lapada que tomou a Juventus, a Juve, que eu também apostei na Juve, lembra? Nós apostamos na Juve. Foi dominada pelo City. Eu não, eu apostei no City, eu e o Cici. Ah, é? É. Ah, então tá bom. Naquele então, jogo. Só eu que apostei errado na Juve. É da Real, hoje é Real. É uns 4-0 aí pra cima desses caras aí. Será? Eu não tô nem mais conseguindo pensar em facilidade, hein, Cicinho? É difícil, um clássico europeu como esse não é fácil não, mas eu acredito na força do Real Madrid, o Xabi Alonso aí, início de trabalho, então eu acredito que o Real Madrid vença hoje também. E olha, tem Mbappé que pode estar no banco de reservas, pode ser titular, estará à disposição, hein? Militão, Carvajal. Militão que vai casar, né? É. Carvajal também, longas recuperações, boa sorte para eles. Aliás, o Real Madrid vai ganhando corpo. Ganhando corpo, Renata. E é um confronto, acho que foram 21 jogos, né, na história aí. 10 vitórias do Real e 9 da Juventus. Olha. Para você ver o equilíbrio, né, dessas duas equipes. Mas eu acredito muito no Real Madrid. O Xabi Alonso está ainda reajustando o time, tendo as ideias que ele teve no time anterior, colocando agora no Real. Então, eu acredito muito no Real Madrid. E agora, Dortmund versus Monterrey. Quem passa? Porque não tá tão simples assim para esses europeus, hein? Começa com você, Edu. eu vou dar um voto de confiança para o zagueiraço Sérgio Ramos, um cara que história no futebol mundial. Então, eu vou de Monterrey. E você, Cicinho? O Monterrey, não, assim, das equipes nessa fase, acredito que seja com menos qualidade, digamos assim. Pode surpreender? Pode, mas eu acredito que o Dortmund hoje vence. E aí, Ronaldão? Dortmund. O Monterrey só tem o Sérgio aí que você falou. É uma andorinha só não faz verão. Então, Dortmund. Eu também acho que vai dar Borussia, mas sem muita confiança. Meio que aquele palpite. Mas vou de Borussia, beleza, mas não é assim, aposto minhas fichas todas, não. Aí não, né? Não tem jeito. Bom, rápido intervalo por aqui. YouTube, vamos lá também. Renato Gaúcho, feliz, classificado e valorizado. Lá a gente vai ouvir as palavras do comandante do Fluminense. E na sequência, essa classificação épica do time carioca aqui. Eu vou tirar você pra dançar, hein? Não, eu não aceito. Para mim não foi surpresa. Eu acho que o mais importante de tudo, aquilo que eu sempre falo para vocês, é aquilo que eu converso com o meu grupo. O que vem lá de fora não deixa entrar no vestiário. Ninguém vai mudar minha cabeça. Eu tenho as minhas ideias, procuro trocar as ideias sempre com o meu grupo. Foi dessa forma que eu pensei nesse esquema diante da Inter. E na minha cabeça o melhor esquema seria com os 3 zagueiros, porque nós poderíamos espelhar a equipe deles, que é uma equipe muito forte, muito rápida, jogadores altos, fortes, que pode ser de uma partida a qualquer momento. Conversei com o grupo, eles compraram a ideia. Eu acho que foi o jogo da humildade. Soubemos respeitar o adversário, com a bola jogamos, tivemos algumas oportunidades também e fomos letais. A gente está provando que se tem a entrega, se tem a atitude dentro de campo, fora não dá para competir com eles na parte financeira, mas dentro do campo são 11 contra 11. Então, no momento, tanto o Fluminense como o Palmeiras estão de parabéns, porque nós estamos aí, sem dúvida alguma, apresentando muito bem o futebol brasileiro. É uma vitória de todo mundo, mas não deixa, sem dúvida alguma, de ser uma vitória pessoal minha também, porque eu sou pago para pensar. E no momento que eu armo um esquema de jogo, eu sei o que eu estou fazendo. Então, muita gente acha que o Renato é isso, o Renato é aquilo, que o Renato não estuda futebol, o Renato não entende muito de parte tática. A coisa que eu mais entendo é de parte tática. Mas eu não preciso chegar aqui e falar de parte tática com vocês. Eu não tenho que dar explicações, com todo o respeito a vocês, da parte tática. Eu tenho que falar de parte tática com o meu grupo. Para o meu grupo que eu tenho que falar da parte tática. Porque muita gente ali fora é aquela palavrinha pequena que eu falo para o meu grupo. Quando ganha, todo mundo é bom. Quando perde, ninguém é bom. Então, eu tenho que dar satisfação sempre para o meu grupo. Entendeu? Eu tenho que trocar ideias com o meu grupo. Então, muita gente fala, não conhece direito o meu trabalho, não conhece direito da minha comissão técnica. Mas, enfim, eu acho que hoje é motivo para a gente comemorar.
Eu sei da minha capacidade, eu sei da capacidade sempre do grupo que eu trabalho, me faço entender da maneira que eu gosto de trabalhar, eles entendem perfeitamente. Em pouco tempo que eu estou aqui no Fluminense, apesar da gente não ter tido muito tempo para a gente treinar, a gente toda hora tem mudado o time, toda hora tem mudado o esquema, não só por causa do esquema de hoje lá no Brasil também, mas o importante é que os jogadores cumpram o papel que a gente treina dentro do campo. E isso, estou bastante orgulhoso do meu grupo. De volta com o Jogo Aberto, na sequência, a classificação do Fluminense que venceu a Inter de Milão por 2-0. Esse é o assunto. Olha, não era majoritário, não era favorito, mas venceu com autoridade a Inter de Milão, fez 2-0, mandou o time italiano para casa mais cedo e Renato Gaúcho e seus comandados comemoram. Surpreendente, histórico e merecido. O Fluminense venceu a Inter de Milão, atual vice-campeã da Europa, por 2-0 e está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O técnico Renato Gaúcho mudou a formação tática e escalou a equipe com 3 zagueiros: Thiago Silva, Freitas e Inácio. O volante Bernal também foi novidade entre os titulares nesta segunda-feira. É uma vitória de todo mundo, mas não deixa, sem dúvida alguma, de ser uma vitória pessoal minha também, porque eu sou pago para pensar. E no momento que eu armo um esquema de jogo, eu sei o que eu estou fazendo. A coisa que eu mais entendo é de parte tática. E na minha cabeça, o melhor esquema seria com os 3 zagueiros, porque nós poderíamos espelhar a equipe deles, que é uma equipe muito forte, muito rápida, jogadores altos, fortes, que pode decidir uma partida a qualquer momento. Sob calor de 33 graus em Charlotte, o Fluminense abriu o placar logo aos 3 minutos. Martinelli começou a jogada, o colombiano Arias cruzou, a bola bateu em Bastoni, o argentino Cano mostrou oportunismo e cabeceou para o gol. Depois disso, a Inter tentou pressionar e teve chances, mas o tricolor também levou perigo. Samuel Xavier ficou perto de marcar. E Inácio chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. No segundo tempo, mais possibilidades de gols para os dois lados, mas o experiente goleiro Fábio fez boas defesas. O argentino Lautaro Martínez chegou a acertar a trave. De Vrij e Di Marco também tentaram, mas o Flu se defendeu bem. Arias também deu trabalho ao goleiro Sommer. No fim, já nos acréscimos, o volante Hércules aproveitou sobra de bola na área, fez 2-0 e definiu a classificação do tricolor para as quartas de final do Mundial. Mais festa brasileira nos Estados Unidos. A gente não pode tirar o mérito do Fluminense, mas é normal que o pessoal da Europa acaba não assistindo o futebol brasileiro, isso é normal, mas não é uma desculpa. A gente sabia da qualidade que eles tinham e eles foram merecedores pela proposta que eles tiveram, então fizeram um bom jogo, aproveitaram as oportunidades, então parabenizar. Para derrotar um dos grandes times do futebol europeu aqui em Charlotte, os jogadores do Fluminense tiraram lições de outros jogos que assistiram neste Mundial. A mudança de estratégia e a aplicação tática foram fundamentais para a vitória. A gente espelhou o jogo, né, no esquema tático que eles jogam e jogadores de qualidade, a gente teve que se movimentar bastante, se dedicar. A estratégia do Renato também poder aumentar a estatura da nossa equipe, com o Facundo e com o Inácio. Eu acho que isso foi muito perfeito. A gente fez o que foi nos pedido e entregamos o resultado 2-0 em cima da Inter, onde era a favorita, mas a gente, dentro da nossa transpiração e inspiração, a gente conseguiu ganhar e classificar. O time carioca se juntou ao Palmeiras como os 2 clubes brasileiros entre os 8 melhores do mundo. Na próxima fase, sexta-feira em Orlando, o adversário do Flu será o Al Hilal, da Arábia Saudita, que também surpreendeu e eliminou o Manchester City. Quem vencer vai pegar o ganhador de Palmeiras e Chelsea na semifinal. A gente tem muita chance de passar na próxima fase. Claro que agora o sarrafo vai aumentar um pouco, mas
não custa nada sonhar. Se a gente chegou até aqui, a gente consegue mais hoje. A gente está provando que se tem a entrega, se tem a atitude dentro de campo, fora não dá para competir com eles na parte financeira, mas dentro do campo são 11 contra 11. Então, no momento, tanto o Fluminense como o Palmeiras estão de parabéns, porque nós estamos aí, sem dúvida alguma, apresentando muito bem o futebol brasileiro. O futebol carioca estava meio triste, o Flamengo tinha já saído, Botafogo a mesma coisa, e vem o Fluminense, faz um gol com 3 minutos de partida com o Herman Cano, e depois tem a sua estratégia, criou mais oportunidades, teve gol anulado, e aí o Hércules no finalzinho decreta esse 2-0, que na minha opinião refletiu o que aconteceu em campo, Edu Dracena. Refletiu, Renata, e o Fluminense poderia ter feito mais gols. Como você bem disse, criou chances. O Fluminense jogou determinado a fazer o que o seu treinador pediu, né? Colocou 3 zagueiros ali, colocando os jogadores bem posicionados, espelhando a equipe da Internacional de Milão. Então isso faz com que o treinador estudar o adversário. Tirar o chapéu realmente pro Renato, porque ele mexe no time, coloca os jogadores correspondem, né, o que ele pede. Isso faz uma diferença muito grande. E muitas das vezes aqui a gente nunca falou assim do Fluminense da forma que a gente está falando agora. Porque a gente esperava, tinha aquela dúvida ainda do Fluminense. Mas ontem o Fluminense mostrou que tem jogadores de qualidade, colocou a Inter de Milão no bolso, vou falar assim, no bolso realmente, e merecida a vitória de um Fluminense convincente como foi ontem. Olha, o Ronaldo aqui, claro, tem uma ligação, a gente sabe, já jogou no Fluminense, mas independentemente disso, você acreditava na classificação do Flu, pelo menos estava torcendo para isso. E não foi uma classificação aleatória qualquer, foi uma classificação convincente. Do presidente do Fluminense, agora me fugiu o nome Mário dele. Bittencourt. Como é? Mário Bittencourt. Mário Bittencourt, que saca no começo do ano um cara que estava atrapalhando um grupo maravilhoso. O treinador, o tal de Mano Menezes, que inventou a bola. Treinador do Grêmio. Que inventou a bola, né? Para ele inventou a bola. É tão simples ver como é que se joga futebol, com vontade, com garra, todo mundo ali correspondendo. E sem oba-oba, cada um fazendo a sua com alegria. Lembra? Como foi? Porque o presidente viu na hora e falou, não, peraí, eu tenho um grupo aqui, eu estou pagando uma folha aqui para os caras que gostam de jogar bola, que sabem o que é jogar futebol. Chegou o Renato Gaúcho com a sua expertise, com a sua malandragem, amigo, vamos jogar, vamos ser felizes. E chega no Ganso também, que era pro Ganso estar fazendo uma fumaça, e o Ganso está vendo que o time está fluindo, também está aceitando. Por quê? É conversa, de homem para homem, olhando nos olhos, falando aqui, estamos aqui para fazer a diferença. E vai entrar, todo mundo vai jogar. E o Fluminense está fazendo isso. E eu falei aqui do Henrique, né? Era o Hércules, Bíblia. Esse menino, eu já falei... Henrique, mais conhecido como Hércules. É o Hércules, esse menino, que alegria! E foi lá e fez o gol. Agora, o Fluminense está jogando o quê? Com amor à camisa. O torcedor está aceitando isso. E vou dizer mais, hein? Vamos ficar de olho agora, porque os europeus vêm aqui, pega a molecada de 17 e 18 anos. Daqui a pouco vai vir aqui pegar, sabe quem? O Fábio, com 44 anos. E o zagueiro, o zagueirinho aí, como é que é o nome dele? Thiago Silva, menino na zaga. Os europeus vão começar a pegar esses caras. Por quê? Jogam com vontade, com amor e honraram a camisa do Flu. Aí, Snyder, bebido! E tinha 2 treinadores, né, Renato? Um dentro e fora. Renato Gaúcho e Thiago Silva dentro do campo. Também, bom. Que coisa linda. Ele dando instruções ali na paralisação, foi interessante. Agora, Cicinho, se tem alguém que corre um risco de estar no futebol europeu, é o Arias. Vem jogando há muito tempo, não dá para falar só dessa Copa do Mundo, mas o Arias tem sido um jogador em alto nível no Brasil há muitas temporadas e agora ele pode estar na mira, assim, no radar de alguém, chamou a atenção. E o Fluminense ontem, mais uma vez, viu o coletivo brilhar. Jogou mal contra o Mamelodi Sundowns e aí deixou tudo para essa partida tão importante, esse mata diante da Inter. Renata, é verdade, o Fluminense está sendo moldado, né, nessas partidas difíceis, né, contra equipe grande. Então a gente vê o posicionamento do Fluminense, tem o Arias como a válvula de escape, digamos assim. Você vê que os jogadores do Fluminense o procuram dentro de campo. As principais jogadas passam pelo pé do Arias. Você vê que o primeiro gol do Cano é uma jogada dele. E de outro jogador também que é muito importante nesse esquema do Renato Gaúcho, que é o Martinelli. Na dividida ali, recupera a bola. Então, um gol no início dá confiança, sem contar as finalizações de fora da área. Então, é um jogador
que dificilmente o Fluminense vai conseguir segurar ele, porque ele vem fazendo a diferença nessa equipe do Renato Gaúcho que está surpreendendo a todos. Ontem a escolha foi por 3 zagueiros, funcionou muito bem, mas acho que não é só isso. A distribuição em campo, a concentração, a maneira como o Fluminense conseguiu um gol tão rápido. O Flamengo penou porque tomou 2 gols com 10 minutos do primeiro tempo. O Fluminense abre a contagem com 3 minutos e conseguiu facilitar a sua vida e segurar o time italiano. Segurar, Renata, e pelo o projeto que o Renato fez. Colocar 3 zagueiros, colocar ali 3 volantes ali na frente e fechou o meio de campo. Onde que você ganha e perde jogo. Você ganhando o meio de campo, o Inter não teve tanto, assim, teve sim chance, mas com muita dificuldade. Então o Renato foi muito inteligente, neutralizando o meio de campo ali, colocando esses jogadores, né, com o Bernal para jogar. Então o Renato conhece o seu elenco, conhece os seus jogadores. E os jogadores, dentro de campo, tiveram a humildade para fazer o que o Renato pediu. E por isso que foi classificado. Muito bem, agora a festa nas Laranjeiras foi intensa e maravilhosa, além de merecedora. 2 minutos e 47 segundos. Esse foi o tempo que Germancano levou para balançar as redes e dar um alívio para a torcida tricolor. É assim que a gente joga futebol. Isso aqui é Fluminense, gente. Isso aqui não é bagunça, não. O Fluminense cresce muito em jogo grande e a gente acredita muito no Fluminense nesses embates. Depois, já no fim da partida, Hércules fez o segundo e sacramentou a vaga do Fluminense nas quartas da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Gostei. 3 zagueiros, sabia que o time deles vem pra cima, principalmente no segundo tempo. Conseguiu segurar legal, jogou ali por uma bola, 2 bolas. E é isso, cara, é estratégia, entendeu? Parabéns, Renato! Em Laranjeiras, tricolores pediram a bênção João de Deus para ajudar a equipe a avançar de fase. E alguns acreditavam desde o início na classificação. Eu, na verdade, na Itália torço pelo Napoli, mas a minha família torce pela Inter. E hoje, falando com meus primos, me perguntaram qual seria o placar. Eu errei, porque eu falei que seria 2-1 Fluminense, então eu errei. Nenhum gol da Inter saiu. Um feito histórico que vai para sempre ficar guardado na memória. O Ian Tirelli perdeu o pai tricolor no fim do ano passado e dedicou essa vitória para ele. Meu pai me apresentou o Fluminense, é uma paixão da nossa casa. Hoje eu cheguei aqui pensando nele, só consegui pensar nele. Eu chorei o tempo inteiro hoje. Na próxima sexta-feira, a torcida do Fluminense prometeu lotar mais uma vez a Casa Laranjeiras para acompanhar as quartas de final contra o Al Hilal. E a galera aqui já tá confiante, não é isso, meu amigo? O Al Hilal foi uma zebra que chegou, mas mesmo assim vamos passar por cima deles e chegar à final e ser campeão do Mundial. Eu quero já projetar esse encontro que é inesperado. Muita gente imaginando assim, não, agora vai pegar o Manchester City, não vai dar certo. Mas é o Al Hilal que jogou uma partida monstruosa, um 4-3 também épico, ganha moral assim como o Fluminense. E como pensar em estratégia, Ronaldão, a partir de agora? É porque são 2 times que jogam na velocidade, né? Aí vai ter que estar esse bloco bem distante do gol. Porque se ficar muito próximo, vai ter o campo para você ter para jogar. Então, para compactar essas 2 equipes também não tem como, porque gosta de jogar no contra-ataque os 2 enfiados em cima da defesa. Vai ser muito louco, vai ser jogo de vai virar 5-5 o jogo praticamente. Se você for analisar no contexto que teve essas 2 equipes até aqui, que faziam isso no contra-ataque, vai virar o primeiro tempo aí o Fluminense e o Al Hilal 5-5. Aí depois 10-10, vai pra prorrogação, vai sair mal. Porque vai sair gols. A ideia que a gente tem é de gols. Muitos gols aí. E será que o Renato vai continuar com os 3 zagueiros diante do time árabe? É outra coisa que ele deve estar pensando já. Claro, aí ele tem ferramentas suficientes, Cicinho, para poder analisar. Mas até agora, ninguém perdeu, nem Fluminense e nem Al Hilal, não foram derrotados.
Exatamente. E o Al Hilal já jogou com o Real Madrid, empatou, hein? E foi uma grande surpresa, né? Esse esquema 3-5-2 do Renato, onde deu muito resultado, né? Apesar desse esquema com 3 zagueiros, tanto o Samuel Xavier quanto o René, eles ficaram muito mais no sistema defensivo, resguardando ali, dando opções para o Arias e para o Cano, né? Para os jogadores de ataque ali ter mais liberdade. Agora tem a ausência do René. Pode ser que ele volte para um esquema 4-4-2, né? Põe eu acho que é Freitas ali na esquerda, mantenha o Inácio e o Thiago Silva com o Samuel Xavier. Não dá. Tá bom pra você, João Cancelo e Renan Lodge nas laterais? Muito bom, hein? Renan você entende nesse riscado mais que todo mundo aqui. Exatamente. O João Cancelo deu uma canseira no Guardiola aí, né? Que não saiu muito bem do Manchester City. Tinha uma rivalidade, né? E o Renan Lodge, assim, um jogador com muita qualidade, muito bom no passe, né? O cruzamento, muito bem. E é um jogador a nível de seleção também. Muito interessante. Bom, Fluminense continua nos Estados Unidos, se prepara para jogar contra o Al Hilal. Flamengo chega em casa, retorna ao Brasil e agora a gente vai acompanhar as informações da chegada do Mengão, voltando de maneira amarga com o Thiago Carvalho. Olá, Thiago, tudo bem? Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O Flamengo desembarcou aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, depois da participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Os atletas não quiseram conversar com a imprensa na manhã desta terça-feira. Durante o desembarque, foi possível ver Eric Pulgar em cadeira de rodas. Vale lembrar que o jogador fraturou o 5º metatarso do pé direito na partida contra o Bayern de Munique e desceu junto com o médico do Flamengo. Vai realizar novos exames em um hospital aqui no Rio de Janeiro. A previsão é que ele não tenha condição de jogo, pelo menos durante 2 meses. 7 atletas não voltaram junto com a delegação e permaneceram nos Estados Unidos. São eles: Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Vinha, Bruno Henrique, Pedro e Arrascaeta. Vale lembrar que o Flamengo vai ter 4 dias de folga e se reapresenta no próximo sábado pela manhã no Ninho do Urubu, onde começam os preparativos para a sequência da temporada. O próximo compromisso oficial é apenas no dia 13, na volta do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no Maracanã. Muito bem, 170 milhões de reais é o valor que o Zenit pagou pelo Gerson para que ele seja liberado pelo Flamengo e possa atuar no futebol russo. Então essa é a informação do momento. Além disso, o Flamengo agora começa a repensar o calendário da temporada. Não pensa muito na Libertadores, viu, Flamengo? Deixa de lado. Mas é um time que foi bem, a gente sabe que elogiado contra o Chelsea, aí perde esse jogo para o Bayern de Munique, cai nas oitavas de final. O quanto abala, Ronaldão, a sequência da temporada do Flamengo ou não tem nada a ver? Abala porque eles esperavam coisas maiores nessa competição. E a gente viu, e nós aqui fizemos a análise que quem iria mais longe nessa competição seria o Flamengo. Pelas peças que tem, pela forma que vinha jogando, os jogadores que ali estão, praticamente cada um na sua seleção do seu país. Então acho que decepciona nesse sentido. Mas a imprensa toda aí está elogiando um jogo que não foi tão bem jogado pelo Flamengo. Foi um time que deixou a desejar Até o Neuer falou que foi fácil, né? Então, o Neuer aí entrou falando que, olha, fácil demais, 4-2. Então, quer dizer, o Flamengo deixou a desejar no jogo que valia tudo para o Flamengo. Agora vamos ver como é que o Felipe vai juntar o caco desse time, que vai estar agora numa competição fortíssima, que é a Libertadores, vai pegar o seu Inter e vai ter que jogar muita bola para ganhar do Inter. Não é assim não, viu, Flamengo? Eu nem quero pensar nisso. De rede, pra gente seguir com a Copa do Mundo de Clubes. Tá inesperada, maluca. Agora sim, vamos aos Estados Unidos. Gabi Guimarães já passou por aqui no telão. Agora é a vez de Thiago Leme acompanhando o Fluminense. Quer dizer, Thiago, que não teve descanso, ganharam um partidaço e agora já treinam. Tudo bem com você? Bom dia, melhor boa tarde aqui do Brasil já. Chega mais!
Tudo bem, Renata? Boa tarde para você, pro Edu, pro Cicinho, pro Ronaldo, todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto. Pois é, nada de descanso. Logo pela manhã, aqui na cidade de Charlotte, o Renato Gaúcho já comanda um novo treinamento visando esse jogo de sexta-feira pelas quartas de final contra o Al Hilal. Muita gente esperava umas quartas de final, reeditando a final da Liga dos Campeões de 2023 entre Manchester City e Inter de Milão. Nada disso. O Flu surpreendeu em campo com uma tática de 3 zagueiros, foi melhor que a equipe italiana, atual vice-campeã da Europa, está nas quartas de final diante do time saudita que eliminou o Manchester City. Nesse momento aqui no gramado do centro de treinamento de Charlotte, vou até sair um pouco da câmera, os jogadores que não atuaram ou atuaram pouco tempo no jogo de ontem contra a Inter fazem um trabalho aqui, o início do treinamento. O técnico Renato Gaúcho liberou para a gente acompanhar todo o trabalho. Enquanto os titulares, quem começou jogando ontem, está ali na academia aqui, fazendo um treino regenerativo, e amanhã o time treina novamente aqui na cidade de Charlotte. Aí um treinamento fechado para a gente da imprensa. O Renato já vai começar a trabalhar o time visando essa partida contra o Al Hilal. Assim como aconteceu antes da Inter de Milão, o Renato estudou bastante o adversário e já está certamente estudando bastante o time saudita. Afinal, se no papel alguém pode parecer favorito, como você está falando, muitas surpresas nessa Copa do Mundo de Clubes. Os recentes resultados fizeram todo mundo acreditar que dá para ir para mais longe até do que se imaginava antes, mesmo diante de adversários no papel e no bolso mais fortes ou com mais dinheiro, no caso, os times da Europa. O único desfalque certo do Renato para essa partida de sexta-feira é o René, lateral, que está suspenso. A gente vai ver se ele mantém os 3 zagueiros, né? Thiago Silva, Ignacio e Freitas, que ontem fizeram uma grande partida diante da Inter de Milão. Portanto, a gente segue aqui na cola do Flu, acompanhando tudo na cidade de Charlotte. Um sol para cada um, mais uma vez, muito calor. Já estamos nos acostumando com essa temperatura, Renato. Vai se proteger, aquele protetor solar, um bonezinho por aí. E tá fazendo um ótimo trabalho o nosso Thiago Leme, assim como a Gabi Guimarães, que está acompanhando tudo do Palmeiras. Antes ela estava de olho em Botafogo e Palmeiras, o Verdão eliminou o time carioca. E agora é pensar no Chelsea, nas estratégias, não é, Gabi? Rê, mais uma vez, boa tarde, good afternoon para você e para todos que estão ligados com a gente. Acompanhamos ali os 15 minutos iniciais do treino, mas foi bem um me engana que eu gosto, aquele bobinho, realmente para acompanhar os atletas que estavam dentro do gramado. A gente pôde notar a ausência de alguns jogadores, entre eles alguns já imaginados, já esperados, como é o caso do Murilo, que tem uma lesão na posterior da coxa esquerda, mas chamou a atenção também a ausência do Piquerez. O Piquerez não vai poder ser utilizado na partida contra o Chelsea porque vai cumprir suspensão, mas chamou a atenção a ausência dele. Afinal de contas, os jogadores receberam uma folga no domingo. A segunda-feira, para aqueles que atuaram por mais tempo, foi de recuperação, o tal do recover, mas atrás dessa informação descobrimos que o lateral está com gripe, está gripado, então hoje faz um trabalho mais calmo, mais de recuperação mesmo, para quem sabe estar 100% para uma eventual partida de semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Mas bem antes disso, o Palmeiras tem que se preocupar com o duelo de sexta-feira, que será contra o Chelsea, 10 horas da noite, no horário de Brasília. Vale lembrar que os jogadores que estiveram no treino hoje são aqueles reservas, os titulares também. E eu enfatizo os reservas primeiro aqui, porque todos os gols do Palmeiras no torneio foram assinalados por jogadores que saíram do banco de reservas. A exceção é o Abu Ali, que marcou contra na partida contra o Al-Ahly, mas os demais foram jogadores que surpreenderam, saíram do banco para resolver. Casos do Flaco Lopes, do Maurício e também do Paulinho. O Paulinho, mais uma vez, também não esteve no gramado, mas isso também já era esperado. Vocês sabem, ele sente dores na canela, então o seu tempo de recuperação também é maior. A minutagem é limitada, mas ainda assim o Paulinho está bem para atuar por pelo menos alguns minutos ainda nas partidas do Palmeiras nesta Copa do Mundo de Clubes. Dores de cabeça do técnico Abel Ferreira no sistema defensivo. O que ele vai fazer com esse time? Como ele vai ter a leveza para encarar esse torneio, para encarar o Chelsea na sexta-feira? A gente vai descobrir agora na reportagem. Dá para encarar um torneio desse tamanho com leveza? E a procurar viver este Mundial de maneira diferente. Com a mesma entrega, com a mesma dedicação, mas mais leve, né? Mais leve naquilo que é
a exigência que às vezes eu coloco em mim mesmo e coloco nos meus jogadores. O Palmeiras prova que sim, é possível combinar leveza e competitividade. Estar leve é acreditar no time. Acreditar que nós somos o único time grande de São Paulo que aqui está. Depois de conseguir a vaga nas quartas de final, o elenco alviverde recebeu uma folga. Um tempinho para aproveitar com a família, descansar e procurar a tal da leveza antes de uma partida decisiva contra o Chelsea. Temos uns dias de descanso tranquilo para ficar com a família, aproveitar um pouco dessa cidade maravilhosa e ver se dá para fazer alguma coisa. Agora o trabalho já está a todo vapor. E ter leveza em meio aos desafios não é nada fácil. Abel Ferreira tem problemas para montar o time que vai encarar o Chelsea. Piquerez e Gustavo Gomes vão cumprir suspensão. Murilo também é desfalque por lesão na coxa. Contra o Chelsea, a dupla de zaga deverá ser formada por Bruno Fux e Mikael. É só fazer como vocês dizem, não é? Só faz o arroz com feijão, é fazer o arroz com feijão. Sai zagueiro, entra zagueiro, sai lateral, entra lateral, sai ponta, entra ponta. Mas é muito bom ter um núcleo de jogadores mais amplo para quando acontecer este tipo de situações, lesões, castigos, nós podermos ter outras soluções. Fux e Mikael só atuaram juntos em 2 partidas nesta temporada. Na goleada de 6 gols diante do Sporting Cristal pela Libertadores e na derrota por 2-1 para o Cruzeiro pelo Brasileirão. Na vaga do Piquerez, Vanderlan é quem deve assumir a titularidade. Em 19 jogos na temporada, o lateral está invicto. Sem dúvida alguma, a falta vai ser grande, né? Isso aí, o nosso capitão, Gustavo Gomes, o Piquerez, que para mim jogou muito bem contra o Botafogo, mas eu tenho confiança no Abel, Gabi. Eu tenho certeza que ele vai substituir esses 2 jogadores à altura e esses que entrarão, eu tenho certeza que vão dar conta do recado. Para dar conta do recado, a leveza vai cair bem, se combinada com a competitividade. Se vocês tivessem que pagar para estar aqui, vocês iam pagar para estar aqui. E nós temos a sorte de estar aqui mais uma vez a lutar por aquilo que nós queremos. E nós queremos estar na próxima fase. Avante, Palestra! Tá aí, Palmeiras e Fluminense representando o Brasil. Tem gente que não gosta dessa frase, mas são as equipes brasileiras que seguem na Copa do Mundo de Clubes. E agora a gente segue com um debate aqui no Jogo Aberto. Ao meu lado, Ronaldo Giovanelli. Tudo bem, Ronaldão? Teve gol do Corinthians ontem? Teve gol do Corinthians, teve gol do Henrique ontem, que vocês não viram, do Fluminense, que é o Hércules. E aqui o Flu, ó, o Flu tá na cabeça, aqui, ó. Agora aqui o porquinho vai cair. Vai cair. E hoje eu tô louco pra ver o Caramelo, o que o Caramelo vai falar do jogo europeu. O Caramelo, eu vou contar quem é o Caramelo, pra quem não sabe, mas não é agora, porque antes dele, João Pedro Sgarbi. Por que você tá tão feliz hoje? Eu não tô entendendo. Olha o Chico como ele tá folgado, cara. O Chico Garcia. Tudo bem, Rei? Beijo pra você. Tudo bem. O Chico é muito folgado, velho. Por quê? Não, o cara tá de férias. É só porque ele tá de férias. Ele falou que foi só o Renato ver um Inter que ele já ganhou. Inacreditável. Essa é a piada que tá já foi feita aqui no programa. Mentira, quem foi? Só pra saber. Bom dia, Piada requentada. Fluminense. Ai. Marco Aurélio Cunha, o Fluminense fez bonito, jogou muita bola e bateu a Inter de Milão, hein? Daqui a pouquinho você vai explicar tudo pra gente sobre a lesão do Paulinho, do Palmeiras. Olá, uma lesão chata, complicada e o torcedor tá preocupado com esse assunto. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Bom almoço para quem está nos assistindo. O Fluminense foi um show. Eu disse que o Inter venceria, mas torci muito pelo Flu. Foi uma partida memorável. Cicinho, Fluminense segue, contrariando a maioria dos prognósticos, não é? A Inter de Milão não fez por merecer e o Fluminense foi gigante. Boa tarde, Renata, os amiguinhos. Não é nenhuma surpresa, né? Porque já vem demonstrando isso durante a competição. Então tem gente que vai sentar. Essa história do colinho do... isso tá estranho. Não ia sobrar ninguém. Não ia sobrar ninguém. Caramelo, pra quem não sabe, é este cidadão que aqui está. João Paulo Capelanes. Sou invisível.
Vai, Caramelo. Tô invisível, mas eu tô cheio de argumento hoje. É mesmo? Um beijo pra todo mundo. Eu tô cheio de argumento hoje. Eu não vejo a hora de começar o debate, que tá todo mundo achando, agora vai sentar no colinho de quem? Calma, que daqui a pouco eu vou trazer os meus argumentos. Calma, doutor. Já os meus argumentos pra você concordar comigo aí em casa. Eu diria que a competição tá funilando e daqui a pouquinho nós saberemos a verdade. Quem é quem na Copa do Mundo de Clubes? Edu Dracena, calma, o jogo é só na sexta-feira, tem um tempinho ainda. Sim, passada a euforia. Boa tarde a todos, meus amigos. Passada a euforia, agora os pés no chão, trabalhar, porque tem jogo importante contra o Chelsea, hein? Vamos passar agora. Esse campeonato tá maluco, hein? Pode acreditar. O dia de ontem trouxe esperanças. Ulisses Costa, você que disse me cobrem, o Fluminense passa. E aconteceu. Bom time, né? Você sabe o que é o caramelo? Vou te explicar. Bom dia pra você também. Boa tarde. Primeiro é boa tarde, dá uma seguradinha. Você tá chegando agora, dia. Cicinho. Boa tarde a todos, né? Nossa, cavalo. Deus, apresentador, uma querida. Renatinha, posso explicar? Pode, o que é o caramelo? Essa intimidade No interior, nossa, mas você é chato, hein, careca? Você vai vir sempre? No interior é o seguinte... espero que não. No interior é o seguinte, você vai fazer a mudança, lembra a mudança, põe no caminhão as coisas, o cachorro é o último a entrar lá atrás, certo? Porque ele protege a mudança e de vez em quando ele cai do caminhão e nunca mais você acha ele. É o caramelo, tá entendendo? Fica perdidinho, não sabe onde tá. E o nosso caramelo por 2 vezes foi eliminado ontem. 2, não bastou uma, Rê. 2. Agora, Ulisses, de verdade, você acha que um time brasileiro, no caso do Palmeiras ou Fluminense, alguém tem condição de chegar na final? Tem? Pra mim tem. Os dois têm essa condição. O Palmeiras vai passar por aquilo que nós já falamos dos desfalques. Os dois têm essa condição de passar. Provaram ontem. O Fluminense jogou muita bola ontem. E foi barato 2-0, hein? Ficou pouco. Bom, quero mostrar também Everton Guimarães. Ele que é made in Minas Gerais para o mundo. E aqui está no nosso debate. Everton, o Flu de Renato Gaúcho fez bonito. E temos que reconhecer que resultado, hein? Que classificação! Renata, em primeiro lugar, eu preciso falar da sua indumentária, né? Que, como sempre, muito elegante. Está parecendo gerente da minha conta lá no banco. Que não tem dinheiro não, mas pelo menos relacionamento a gente tem. Umas coisas que eu preciso destacar. A primeira delas, né? Tá nascendo uma barriga no nariz do Ulisses. É um negócio impressionante. Aliás, o Ulisses deve estar muito incomodado porque sentou na beira. Quando senta na beira, porque o cara realmente está quase sendo tirado. Outra coisa, o Capelanes. Aliás, Capelanes, eu adotei uma caramelo no final de semana. A melhor sensação do mundo é adotar um cãozinho. Então, você que está assistindo, adote um cão. Você desmanchou um sofá para vestir essa blusa aí, né? Everton, e você não tem razão. Porque você, a cada rodada, você torce contra os brasileiros. Torço contra cada rodada, ele torcendo. Torço aí passa mesmo. rodada, os brasileiros passam. Torço, sem você vai ver na demagogia. próxima. Torço aí contra chega com mais força. Você vai ver na Seco próxima mesmo. e tal. A sua esperança, olha, uma coisa que você tem que parar definitivamente é de torcer para suas teses. Para de torcer para as teses. Enxerga a coisa de outra maneira. Já falou demais, depois você volta aí. A humildade do Renato Portaluppi ontem. Quem sabe esse cara da tela aí. Vice-campeão da Liga dos Campeões. Tomou a torcida do Fluminense, Renato Portaluppi, um dos maiores do Brasil. E teve vitória ontem. O Manchester City sendo eliminado dessa competição é excelente para qualquer um que avançar na Copa do Mundo, porque era apontado como favorito, tinha o único time que venceu todas na fase de grupos, praticava um futebol bem bacana, e aí apareceu o Al Hilal, que é o próximo adversário do Fluminense, e fez um 4-3 espetacular. Não é equipe europeia, mas tem muitos jogadores que se destacaram no continente europeu e que hoje jogam lá principalmente por causa do dinheiro, e ele será o próximo adversário do Fluminense. Aqui em cima, todo mundo já sabe que o Palmeiras enfrenta o Chelsea, indo para o lado de lá, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. É um confronto absurdo, vale a pena acompanhar. E hoje a expectativa, ou Borussia ou Monterrey contra ou Real Madrid ou Juventus. E assim segue a Copa do Mundo de Clubes. Aliás, tem gente chorando, não é?
porque o Fluminense passou, eu considerava improvável, honestamente, mas a Inter de Milão deu mole, deu oportunidades, abriu espaço e o Fluminense foi melhor. Caramelo! Caramelo! Palpites para Inter de Milão e Fluminense. 2-1 Inter. Fora não dá para competir com eles na parte financeira, mas dentro do campo são 11 contra 11. Me restam poucas opções, então eu vou repetir o placar do Edu Dracena. 2-1 para a Inter de Milão. Ô, Renata, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Eu vou torcer, obviamente, pro Fluminense, mas, como eu disse, 1 por 1 aqui. 3-0 Inter. Ela latiu uma vez, é 1-0. É 1-0, então vai. Moio Capelanes. Que coisa mais gostosa, meu Deus do céu, tá confiante. Eu também acho bem difícil. O Fluminense chegou, acredito eu, no limite, 4-1 Inter. Nossa! O Renato não entende muito de parte tática. A coisa que eu mais entendo é de parte tática. Torcer pro Fluminense, mas 2-0 Inter. Então tá torcendo. Vai torcer, vai dar 2-0. E aí, descendo o rio Tamsa, está aquele famoso criminologista, Inspetor Willoughby. Tchau, pessoal. Cara, 2-1 pro Fluminense. Acabou, a minha opinião acabou. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Nome do jogo, Fábio. 0-0 e o Flu ganha nos pênaltis. Olha! Eu adoro todos vocês, tá? Um brinde à nossa classificação. Beijo pra vocês. 3-1 Fluminense. Canóbio. Everaldo. E Everaldo que vai chutar dessa vez. E o Henrique tá no banco hoje. Quem foi o melhor jogador brasileiro nessa primeira fase? Ronaldo Giovanelli. Henrique do Fluminense. Ou Fábio. Do Fluminense. Gostei de ver esse menino jogando. Quem é o Henrique? É o volante do time do Fluminense. Quem é o cantor? Bom, procura lá que você vai ver. Ele é o motorzinho do Fluminense. Que Henrique? Quem O Nonato Martinelli. É o Henrique. Procura lá. Se dedicando. É o Hércules. Produção aí, maldita produção. O mundo que você vive é o time que você tá... Agora vai começar a sentar no colinho do tio Capela. E continua acreditando que nenhum brasileiro vai longe. Então, a partir do mata-mata, longe? todo mundo sentando no colinho do tio Capela. Olha, Caramelo! Vai pegar esse apelido, hein? Tem argumentos. Mas eu tenho argumentos Então aqui. vai, Vamos lá. você não teria muitos direitos, argumentos, mas eu sou generosa. Mas eu vou argumentar aqui, eu acho que você que tá em casa vai concordar comigo. O que eu falei ontem no programa aqui? Você já entrou pelo cano uma vez também? Literalmente. Mas é o seguinte. Gostem. O que eu falei ontem aqui no programa? tomaria 3, isso que você falou. Peraí, irmão, deixa eu molhar o bico aqui, velho. Você tá muito emocionado. Calma aí, segura a bicicleta. O negócio é o seguinte, eu falei ontem que os brasileiros não conseguem passar pela nata europeia. Eu não coloquei a Inter de Milão na nata europeia. Ou coloquei ontem no programa? Não. Não coloquei. Não colocou. Ponto Falou que positivo ela pra vinha mim. depois. Posso argumentar? Pronto, peraí. Dá uma segura. Respira, doutor. Calma, que daqui a pouco eu vou terminar aqui. Senão vai ficar uma loucura e ninguém vai entender nada. O negócio é o seguinte, eu falei isso ontem. O Al Hilal, muita gente acha que tá na Ásia, né? Porque tá na Arábia, tá na Ásia. Mas é um time europeu perdido lá na Ásia. Porque a folha, a folha salarial dos caras é de 200 milhões de reais por mês. Só em linha comparativa, a folha salarial do Palmeiras é entre 20 e 25 milhões de reais por mês. Então, o time europeu... 3 gols brasileiros com a minha avaliação. Os brasileiros não conseguem passar pela nata europeia. Logo, nenhum brasileiro será campeão da Copa do Mundo. E o Hilal é a nata europeia? É lógico que é. É melhor que a Inter de Milão? É claro que é melhor. Claro que é melhor que a Inter de Milão. Se jogasse a Champions igual lá, podia bater de frente com os outros aí. 200 milhões de reais por mês a folha salarial dos caras por mês. Então, pra você, o Al Hilal já passou pelo Fluminense. Tchau, obrigado. Empacota e manda pra casa. Claro que sim, tá louco. Você acredita no Fluminense? Folha da Inter de Milão. Na moral, ele Fluminense. Ele pede. Que do Fluminense, sim. Mas eu tô falando do Al Hilal, doutor. Eu tô falando do Al Hilal. Não acabou o argumento que eu tô falando do Al Hilal, doutor. Não sei se o senhor ouviu. Ouvir e escutar. Eu tô falando do Al Hilal, eu tô falando do Fluminense. Ô, Capela, calma aí. É que você... Mas a gente colocava o Manchester City na primeira prateleira e ele foi eliminado ontem pelo Al Hilal. Mas é um time europeu, que tá perdido na Ásia. Rapidinho, Capela. Não dá pra escutar isso, fica quieto. Renata, doutor, calma aí. Não dá pra escutar isso, fica quieto. O Capelanes... Desculpa, a Inter de Milão
A Internacional chegou numa final de Champions. Só isso. Ganhando de Barcelona, ganhando de vários clubes importantes. Tomou 5 na final, mas chegou na final de Champions. O que o Fluminense fez ontem, você chegar aqui e desmerecer minimamente... Ninguém tá desmerecendo. Agora, só um detalhezinho, só um Ninguém tá detalhezinho. Aquela Inter de Milão, que tomou 5 na final, era comandada por quem? Por Simone Inzaghi, técnico de quem agora? Al Hilal. A Inter Só derreteu, isso. gente, depois da Champions. A Inter não existe mais, derreteu. Agora, Entendeu? É isso. Deixa eu só fazer esse argumento para você. Vamos lá, doutor. O Al Hilal é um time europeu que ganhou de 4-3 com 3 gols de brasileiros. E daí? 3 gols de brasileiros. Então, peraí, o que tem de brasileiro aí? O que tem a ver isso? Muito. O que tem a ver? Muito brasileiro Mas o que tem a ver? aí. Não entendi o Até argumento. quem fez o Tá gol. misturando salada com palmito, salada com maçã. O que tem a ver uma coisa com a outra aqui, pode velho? misturar, doutor, que fica gostoso com maçã também, tá? Tem palmito Agora eu vou na falar salada. uma... Renata, por gentileza. Maçã? Dentro da nossa experiência e convivência em 18 anos aqui dentro do Jogo Aberto, eu nunca vi um caramelo tão atiradinho como esse. O cara torce para todos os times argentinos que caíram. Torce, Não eu tenho torço, provas não disso. torço, não eu torço. tenho provas. Não me julgues Caíram. por ti mesmo. Tira ele do Não ar. torço. E outra coisa, o cara é contra o futebol brasileiro, Não falou que sou contra. os europeus iam massacrar. Isso. Falou isso A nata, sim. inúmeras vezes aqui. A nata, sim. Entendeu? O vice-campeão não é nada. O que está acontecendo com A ele? nata. O que está A acontecendo nata. com ele? Você Você está não consegue caindo ouvir o que eu descrédito, falei? Caramelo. Eu consigo falei da ouvir, nata mas eu não europeia. Ninguém A nata aqui europeia não caiu ainda. Ninguém aqui concorda com o que você fala. Mas não Só quero que isso, concorde, eu tô aqui pra futebol fazer brasileiro. média. Eu não tô aqui pra O vice-campeão da Champions não é nata? A Inter, a nata europeia. Só é vice-campeão. Para, você é vice bom, é vice morto. Para com isso aí, sim. Quando você era vice, você não comemorava também. Você não pode, para. Capela. Você é meu irmão, mas você não pode chegar aqui. Olha o que o Fluminense fez ontem, cara. Mas não tô A partida desmerecendo que o Fluminense fez ontem contra a Inter. Gigante. A Inter chegou na ficar final da quieto, Champions, irmão. Caramelo. Você tem que só hoje aceitar Ficar que... quieto? Irmão, Eu dou minha o que- opinião aqui, o que- velho. a partida que o Fluminense fez ontem contra o time europeu, finalista de Champions, a gente tem que chegar aqui e bater palma. Não é tentar desmerecer, dá, irmão. se você quiser dar E sua o opinião, Fluminense você vai de não boa era pra quem você favorito. quiser. Não era favorito. E dentro de campo, com 3 minutos, ele faz 1-0. Depois ele segura o jogo inteiro e no final ele decreta um 2-0. O Fluminense, ele foi disciplinado, coordenado, ele foi atrás do que o técnico dele queria, ele segurou um time que é excelente, mas que ontem foi pior que o Fluminense. Então tem que reconhecer. Não é uma questão de torcida ou não torcida. Eu acho que o importante é que ninguém imaginava, ou pelo menos a maioria, poucos imaginavam o Fluminense nas quartas de final. E o que é mais legal é o seguinte, um técnico democrático que ouve o que o jogador fala. Legal, Quando o Thiago chega no Renato e fala, vamos fazer assim, 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 que vai ser melhor, Renato. Ele já tá cansado, deixa ele isolado lá na frente, que foi o Arias. Então você percebe que o cara, pô, é verdade, ele tem razão, meu jogador. Não é aqueles caras prepotentes, arrogantes. Não, quem monta o time, o esquema é meu. Não, você tem razão. Vamos fazer o melhor. Vamos fazer o melhor. Quantos técnicos mandaram o seu atleta calar a boca numa opinião tática? Ó, é melhor isso, que o cara tá sentindo aquilo. E o Renato demonstrou isso, por isso que ele é tão grande quanto é. Mas a frustração do Capelanes Meu é a frustração Deus. dos organizadores dessa competição que queriam uma mini Champions League e que não está tendo, que está sendo surpreendido. Então essa é a frustração. Entendeu? Eu acho engraçado o Exatamente. oportunismo do Ulisses, porque Não, oportunismo? quando o Renato Eu Gaúcho foi sempre cotado... defendi o Peraí, futebol eu te ouvi, brasileiro. agora você vai me ouvir. Quando o Renato Gaúcho foi cotado para a seleção brasileira, foi um dos primeiros a reclamarem aqui do Renato Gaúcho. Agora, porque classificou o time para a fase para frente, agora já virou gênio também. Gente, vamos resumir aqui. O Fluminense mereceu classificar, mas jogou como um time pequeno também. Como os brasileiros. O time pequeno se ganhou da O Fluminense jogou mal contra o Mameló de Sandals. Aumenta Isso sim, a mas dose, ontem jogou muita bola. Saber jogar o jogo, irmão. Aumenta a dose do remédio. O Flamengo quis bater de frente, é o que aconteceu. isso aí. Você tem que saber o que Então, você tem nas mãos. O que adianta jogar como time grande, gigante, absurdamente no alto, como o Manchester City e tá eliminado? Pois é, tem toda a razão. Então, tem às que vezes, saber você precisa, não é jogar, tem que só saber como jogar. você joga, é como você classifica. Quem tem razão? E os brasileiros, quem é que imaginava 2 brasileiros nas quartas de final? É engraçado, tava todo mundo aqui falando que o Fluminense ia perder o jogo. Agora tá todo mundo aplaudindo. Mas é lógico. A gente tá falando o que nós vimos. É que a ignorância tem um de obra limite. pronta. Tudo fazedor de média com você O aí. meu placar de ontem foi vitória do Fluminense, classificação. Do Ronaldo Giovanelli, vitória do Fluminense, classificação. Do Sgarbi, vitória do Fluminense, classificação. O vira-lata aqui é você. O vira-lata tem o caramelo. É você. Gente, mas para aí. Você viu um jogo, você vai insistir, o Fluminense tá classificado ou não? Tá. Independentemente de palpite que você tenha dado, quem é que não viu o jogo e que o Fluminense conseguiu uma estratégia perfeita e se classificou? Mas ganhou não, perfeita, eu vou discordar. Por que não foi perfeita? Tomou gols. Ganhou com as calças na mão ontem. O Fluminense ganhou. Vem cá, o Fábio fez pelo menos 2 milagres incríveis. Com as bolas na trave. O Fluminense ficou
Inter teve gol anulado. O Inter perdeu um gol, aquele cara horroroso lá Eu que não perdeu quero debaixo defender o da Renato trave. Gaúcho, eu não gosto disso pelo meu histórico, mas é merecido e tem que reconhecer. Eu tô secando mesmo. Capelanes, cara, desculpa, você assistiu o jogo com a TV desligada, irmão. Você assistiu o jogo com a TV... O Fluminense jogou muita bola ontem. O Fluminense jogou muita bola, irmão. O Renato anulou os caras, jogou muita bola. Everton Guimarães, deixa eu chamar o Everton pra ele falar sobre a classificação do Fluminense. Você acha que foi assim um jogo com as calças na mão? É isso, Everton? As calças na mão. Não, Renata, não foi. O Capelanes insiste na tese e torce para a tese dele dar certo. Então o cara vai remoendo em cima disso. Uma coisa é o palpite antes do jogo, né? Ontem a gente falava disso no grupo, né? Perdi minhas pilicas lá e tal, que eu fui na Inter, normal. Eu fui na Inter, aí o City contra o Al-Hilal eu fui no City e eu errei. Quem acertou foi o Renato. Na postura que ele armou o time, Renato deu uma aula de uma coisa que ele não demonstra ter tanto assim, que é humildade. Mas ele foi um cara humilde para mudar o sistema, para colocar 3 zagueiros e 3 volantes, para aceitar a orientação de jogador, como o Thiago Silva, que é um líder dentro de campo. Sorte dele, Renato, de ter um jogador tão importante. Olha a idade que o Thiago Silva tem, olha a liderança, o quanto esse cara ainda joga bola. Um outro que está ao lado dele ali, um pouco atrás, que é o Fábio, 44 anos, quase da minha idade, você é um garoto, né? Então, num jogo de futebol, valendo vaga, no Mundial, que o Fluminense já recebeu, ou vai receber, 237 milhões até agora. Isso vale muito para o Fluminense. E o Fluminense foi lá, mudou a estratégia, teve humildade para se cercar, obviamente sem a bola, ter o cuidado, né, de congestionar o meio-campo, de ter uma linha de defesa mais sólida e depois deixar jogar quem tem talento para jogar. Então o Fluminense se segurou, foi na boa, 2-0 e cala a boca, zip de quem tá achando que, com a calça na mão. E daí, meu irmão, Copa você tem que passar. O Brasil, segundo tempo contra a Bélgica lá na Copa, o César cortou a folha, fechou o gol, e daí? Também fez grandes defesas, o Brasil voltou para casa. Entendeu? Então, Copa, se der, você joga bem, sabe? Se melhor ainda, se golear, mas o negócio é eficiência. O Fluminense foi eficiente, humilde. Aliás, Felipe Luiz, você é um grande cara, um grande treinador, aprende um pouco com o Renato nas estratégias de jogos decisivos. Não queira impor sua ideia acima de tudo, não, porque torcer para a tese é uma desgraça. Meu Deus do céu, o Capelanes, que desmanchou um sofá para se vestir hoje, consegue irritar hoje o Brasil inteiro. Hoje ele conseguiu. Para de falar meu nome, gente, por favor, olha, o que foi, Capelani? Você quer argumentar, você quer de novo, ou aceita que dói menos? Não vou. Não, o quê? Aceitar? Não, o cara você tá tirando. Que nota você daria para a atuação do Fluminense ontem? Nota do Fluminense? Olha, você quer que eu seja engenheiro ontem, de não tô obra falando pronta? da Copa do Mundo. Ontem, nota do Fluminense? 6. Para, larguei. 6. Larguei. 6 porque deu espaço para o adversário, 2 bolas na trave, Fábio fez 2 milagres, o cara perdeu o gol debaixo da trave. Olha o tempo que o Lautaro Martinez levou para conseguir dar um chute, que é o melhor jogador do time. Olha o que ele falou agora, ele falou, Fábio fez milagre, o Fluminense paga um salário altíssimo pro Fábio, que é um baita goleiro, pro cara fazer milagre, irmão. O goleiro tava pra isso. Desculpa, gente, eu sei que tá todo mundo... E o Sommer tomou um gol do Cano no meio das pernas. Eu não gosto de ver goleiro tomando gol no meio das pernas. Sempre acho que é uma coisa deprimente. Humilhante. Todo mundo aqui tá secando, todo mundo tá secando os brasileiros aqui. Não tem um torcedor, tirando o Edu, né? Mais ou menos também, Edu. Todo mundo tá secando os brasileiros aqui. E agora querem fazer média que os brasileiros não. Ninguém quer brasileiro campeão, irmão. Eu não estou. É mentira isso, nós não estamos. Eu quero ver Palmeiras ou Fluminense campeões, eu quero. O Fluminense pode se desgastar muito nessa Copa, jogar muito tempo. Eu gostaria de fazer, porque eu joguei com zagueiros que eles não entendiam muito bem o que você passava na pré-eleição, doutor, e muito menos no campo. Você falava, não tem sobra dentro da área pequena, não tem mais sobra, dentro da área grande, Cicinho, não tem mais sobra. E a gente tinha os zagueiros assim, mais ou menos, sabe, assim, que ele entendia. E a gente conversava com ele de um modo que ele pudesse entender as coisas que acontecem no mundo. Porque você tem que ter aquele lado psicológico. Eu estou casado com uma psicóloga, então você tem que ter um lado psicológico desse. E você tem que ter um discernimento para falar com pessoas desse naipe. Traz para mim, meu assistente, arrumei até um assistente. Então você começa a falar com delicadeza. Presta atenção no que nós estamos falando pra você, velho! Não tem sobra mais! Ninguém aguenta mais você falando desse jeito, caramelo! Presta atenção, menino! E você depois você dá uma camaçada, 2 só.
uma, duas, pronto. Já coloca na cabeça do menino o que tem de sentimento pra ele aprender. Sabe qual é a chance do Capelanes mudar de ideia? Zero. Zero. Como é que você falou aquele dia 000? Não tem nada. Entenderam como é que a gente fala? Como é que é esse? Gerente e zero. É, gerente e zero. Não muda nem que a porca torça o rabo. Ele É mais ou menos isso. Mas a gente vai pro YouTube lá, continua o jogo aberto. E o Flu jogou mais que o Palmeiras nessa competição. É muito cedo ainda para prognósticos, palpites, mas agora Abel Ferreira só pensa no Chelsea, provavelmente, e é um time que é uma colcha de retalhos, porque tem jogadores de todos os lugares, jovens, experiência, tudo misturado. Por outro lado, você tem o Fluminense agora, que vai encarar esse Al Hilal, as duas equipes em alta, uma porque elimina a Inter de Milão, a outra porque simplesmente fez 4-3 no Manchester City. Então, aí a gente tem que olhar com calma. Já fizeram muito até agora e podem fazer mais. Esse é o detalhe, Ulisses. É o detalhe que chama atenção pela qualidade dos dois times, a vontade. Porque olha, o que esse time teve, o Al Hilal, teve de vontade ontem para jogar futebol, foi um negócio de gente grande. Cara, os caras deram sangue. Era cabeçada no chão, não tinha conversa. Enquanto o time europeu tocando, achando que a qualquer momento venceria o jogo. Entendeu? Não respeitou até o adversário em alguns momentos do jogo, pelo menos assim eu vi. E foi o que aconteceu com o Fluminense. O Fluminense deu sangue, aquela coisa toda. Os dois vai ser um grande jogo, mas o Fluminense passa. Olha, voltamos. Na sequência, também em homenagem a Edu Dracena, Palmeiras será o nosso assunto aqui no programa. A lesão do Paulinho é o Palmeiras. O Abel já anunciou uma cirurgia para depois da Copa do Mundo de Clubes. E o Pedro Pontin, que é o médico do Verdão, vai explicar um pouco o que está acontecendo. E depois, Marco Aurélio Cunha, nosso ortopedista, também vai explicar melhor esse assunto. O Paulinho é um atleta que chegou numa condição especial. Ele veio contratado de uma equipe que, ao longo do ano, diagnosticou uma reação de estresse no osso da perna, na tíbia, e nós recebemos o atleta com 15 dias de cirurgia e já com todas as informações necessárias em relação ao que ele havia passado e o que ele tinha o procedimento que ele tinha sido submetido para a gente dar sequência, então, ao processo de recuperação. E a gente fez um planejamento para que ele pudesse participar do Campeonato Mundial com uma performance esperada para ele, porque é um atleta que a gente entende que tem um talento, uma qualidade técnica muito alta e que precisava também ter um físico para conseguir entregar esse resultado. Então, durante a preparação, conciliando então todos esses fatores, a gente conseguiu trazê-lo para o Mundial numa condição em que a carga dele fosse controlada, estipulamos uma minutagem que ele conseguia se sentir confortável para desempenhar o jogo e participar dos treinos. Então, infelizmente, mesmo com todo esse controle, as dores persistiram. Então a gente entende que esses sintomas desgastam o atleta, limitam a performance e explicamos para ele quais seriam as possibilidades de tratamento e, obviamente, o atleta entendendo tudo isso, optou-se então por fazer uma nova investida, um novo tratamento. Tá aí uma boa explicação do médico do Palmeiras. Agora, Marco Aurélio Cunha, por favor, vá ao telão. A gente tem aqui alguns exemplos parecidos com o caso do Paulinho. Eu queria aí a sua opinião médica também. Claro. Que isso? Legal. Fraturas de estresse, né? Na verdade, são movimentos que o osso faz repetitivo. Isso acaba levando a um sofrimento do tecido ósseo. Dá muito em maratonista, dá muito em corredores de fundo, dá muito em pessoas que realmente fazem uma atividade repetitiva. Tem a ver com o tipo do osso, tem a ver com o biotipo da pessoa e com a intensidade de treinamentos, né? Aí, no caso, o piso também, doutor? O piso? Como? O piso também? Tudo pode influir, mas em geral é sobrecarga mecânica individual, não se tem uma relação de um para outro, cada um é um. Então, você pode ter, por exemplo, o mecanismo para fazer a correção é fazer uma fixação, é você fazer uma haste intramedular que vai dar estabilidade para o foco de fratura. Por que a fratura dói e não consolida? Porque ela tem movimento.
E quando ela movimenta, o primeiro tratamento é o conservador. Você tenta fazer aquele osso consolidar. O segundo tratamento é uma fixação com haste, né? Nossa. E você pode... Isso já vi muito, tratei assim, do Pita, que foi vendido para o Strasbourg da França com um problema desse e jogou perfeitamente depois. Enfim, são casos que você, por que não ter evolução clínica favorável no tratamento conservador, você acaba fazendo uma fixação com placa e tal, para que o osso fique estabilizado, não tenha movimentação e a fratura consolide. A fratura consolida quando não movimenta. Então você tem que imobilizar. Imobilizar, muitas vezes tirando carga, imobilizando com aparelhos gessados, ou finalmente fixando a fratura para ter estabilidade e consolidação. É desagradável para o atleta, é comum, não é incomum isso no esporte. E certamente ele vai retornar aí com 3 meses, alguma coisa assim. Mas, doutor, já deve estar bom. Uma pergunta para o senhor. Se ele já havia feito uma cirurgia, ele vai ter que fazer uma outra cirurgia. Por que acontece? Isso é decorrente ou não? Não, eu não sei o caso dele especialmente, mas você tenta um tratamento mais ameno possível, né? Primeiro você tira a pessoa do treino, vamos lá, dá um refresco para a atividade física dele para ver se a fratura se fecha. Se isso não ocorrer, que o movimento continue fazendo a fratura existir, você é obrigado a mudar de conduta e tomar uma conduta definitiva. E a fixação da fratura é o mais definitivo e correto. O Departamento Médico do Palmeiras sabe o que está fazendo e certamente ele vai ter uma recuperação plena, total. Aí o tempo é difícil prever, mas 3 meses ele deve estar recuperado, 4 meses. Fazer uma pergunta, doutor, por favor. O senhor sendo médico de uma equipe, chega um atleta com uma lesão dessa, o senhor libera para contratar? Ou o senhor fala que, vamos ter ressalva aqui, o senhor avisa? Eu aviso, claro, olha, nós vamos ter esse problema, pode ser que o processo seja recuperável sem cirurgia, mas pode ser que amanhã ou depois a gente tenha que operar. Um investimento num jogador desse nível, nós cansamos de contratar jogadores contundidos no São Paulo, cansamos de contratar, para reabilitar. Luizão é um exemplo, vários foram lá para tratar e ficaram lá. Então eu acho que foi um investimento bom, o Palmeiras vai perder esse tempo com ele, mas olha só o que ele já fez. Já se pagou, né? Então, só esse segundo dele aí eu acho que a mamãe falou que não ia contratar jogador machucado e nem velho. Mas o nunca é sempre ruim no futebol. Não fala nunca em lugar nenhum, especialmente em medicina. Mas eu acho que ele foi uma boa contratação, vai ficar bom e o que é importante é que vai servir ao Palmeiras e ao futebol brasileiro. E o senhor falou que de 3 a 4 meses, doutor? É difícil eu falar. Depende do caso? Depende do caso, mas vamos entender que se você fizer eu ouvi falar que vai colocar enxerto, uma síntese e tal, eu acho que 3 meses, 4 meses ele está voltando a jogar futebol. O prazo é cicatrizar a fratura, vamos chamar assim, consolidar e depois colocar na dinâmica do treinamento, recuperar a parte física, aí é muito individual. Tem como colocar uma haste dessa na cabeça do Capelani, pra ver se ele... Não entra. Marco, muito obrigada pela explicação. Musiquinha legal. E o Palmeiras que vai precisar muito do Paulinho, porque o Estevão tá indo embora, não é? Agora, o que pensar sobre o Chelsea? Quando você imagina esse confronto, Edu, quais são os principais cuidados, na sua opinião, que o Palmeiras tem que ter com o time inglês? Olha, Renata, é claro que o time inglês gosta de ficar com a bola. Como eu falei no primeiro bloco que a gente falou, o Abel com certeza já viu alguns jogos onde os times ganharam dos times europeus, né? O City. Então ele vê o quê? Tem as costas dos zagueiros, né? Quando você tira o time adversário da zona de conforto, isso acaba trazendo uma dificuldade. E qual é a dificuldade para mim que eu vejo que os times têm europeus? Eles marcam muito pressão. Então, eles tentam recuperar a bola ali perto do campo de ataque deles. Então, joga aquela bola longa. Manda o zagueiro correr de frente para o seu gol, porque a pior coisa para um zagueiro, como eu fui, é correr de frente para o seu gol. Porque como que eu vou tirar essa bola? Ou para o lado, ou para cima, né? Não dá para você tirar para frente. Então, eu vejo assim, o Abel com certeza está olhando e olhou muito bem esses jogos e vai criar uma estratégia para que tenha uma dificuldade maior o Chelsea de tirar a zona de conforto deles. E ter a bola, vamos jogar. Acho que mostrou nessa campeonato aí da Copa do Mundo, quem tem mais coragem e quem tem mais humildade de reconhecer, de repente, em determinados momentos, que temos que ficar aqui atrás, mas depois atacar também,
vai sair vitorioso dos jogos. Eu acredito muito ainda no Palmeiras. Everton Guimarães, o Chelsea na primeira fase, nos jogos contra o Los Angeles FC, a derrota contra o Flamengo também, e depois ele ganha do Esperance e aí faz uma boa partida com o Benfica. Ele mudou a escalação sempre. Ele é igual o Abel Ferreira. O Enzo Maresca, ele muda a escalação o tempo todo. O que você imagina que eles estão pensando em relação ao Palmeiras? Os cuidados que o Chelsea tem que ter contra o time do Abel Ferreira, hein, Everton? Então, Renata, eu imagino que eles estão um pouco, não vou dizer tranquilos, mas um pouco aliviados pelo fato de o Palmeiras ter perdido 3 jogadores de uma linha de defesa. Eu falei isso aqui ontem. Isso faz diferença para o Chelsea. Claro, eles não têm o Caicedo, mas contrataram o João Pedro, né? A informação é essa. Quer dizer, os caras gastaram uma bala e ele vai estrear exatamente contra o Palmeiras. Então, quer dizer, o Palmeiras tem esse problema. Esse problema é grave, é muito sério. O Palmeiras perdeu seus 2 zagueiros titulares, perdeu o lateral. Quer dizer, isso é muito importante para uma decisão. O Abel vai ter que quebrar muito a cabeça. E que bom que o treinador é o Abel, né? Se precisa atacar o adversário, jogar para cima do adversário, ele faz como fez com o Botafogo. Ele tem repertório para isso. E se ele precisa jogar mais defensivamente, se trancar e sair na boa, e sair em velocidade, e sair no contra-ataque, ele também faz. Eu acho que, Renata, esse jogo é uma incógnita para mim, assim. Eles já se enfrentaram, o Flamengo ganhou dos caras na competição, tudo bem. Mas eu acho que esse trio de desfalques do Palmeiras aí é muito considerável. Então o Palmeiras vai ter que armar um sistema de fortalecer o meio-campo para proteger essa defesa e aí soltar os jogadores à linha de frente. Nesse caso aí, o Richard Rios é um cara de fundamental importância. Acho que, inevitavelmente, ele vai soltar jogadores mais velozes. Eu acho que dessa vez contra o Chelsea, eu acho, tá, Renato? Tem um achismo, não tem nenhuma informação. Eu acho que o Palmeiras vai ficar um pouco mais retraído. Vai tentar sair só na boa e eu acho que a alternativa pode ser essa aí. Porque você perder 3 jogadores titularíssimos, de extrema qualidade, para uma decisão contra o Chelsea, de fato, é um caso que eu imagino que o Chelsea, do outro lado, esteja um pouquinho assim aliviado. É um problema muito grande para o Palmeiras, mas eu também estou com o Edu, eu ainda acredito que possa passar o Palmeiras. É um ponto bem abordado pelo Everton, o fato dos desfalques do Palmeiras na defesa especificamente, sem o Murilo, sem o Gomes e sem o Piquerez. E eu posso falar uma coisa, são 3 jogadores que sustentam a defesa, que dão mais tranquilidade para o meio-campo, mais espaço também. Do Abel, o problema maior talvez seja interno até do que só analisar o adversário. Se quiser, já tem um voo quinta-feira à noite para voltar para São Paulo. Vai passar mais uma semana. Mas o jogo é só na sexta. Volta antes. Você tá falando isso toda hora e nem isso foi. Olha, volta antes. Olha, quando a gente vê o Chelsea, tem 2 premissas. Uma delas é aquele jogo contra o Flamengo, no qual o time brasileiro foi muito bem, sai perdendo no erro individual e depois recupera um 3-1. A outra é que contra o Benfica nas oitavas, aí já mata. Eu gostei do jogo do Chelsea, vou falar por quê. Fez um tempo normal perfeito, só que faltando 5, 6 minutos, teve que ser paralisada a partida. Aí os caras voltam, uma super bobeira, um pênalti, o Di Maria vai lá e converte 1-1. Só que vai pra prorrogação e na prorrogação eles fizeram 3 gols. Então, quando eles pegaram uma equipe cansada, que não era talvez melhor tecnicamente, sendo que o Benfica venceu o Bayern de Munique. Um jogo que o Bayern teve todas as chances e não conseguiu. Então, essa Copa do Mundo, ela tá maluca mesmo, gente. Menos, né, Renato? Qual Chelsea vai enfrentar o Palmeiras? O Chelsea do Benfica ou o Chelsea do Flamengo? Porque o Benfica estava com um jogador a menos também, né? Mas... Olha que loucura isso. Mas não foi isso que definiu a superioridade do Benfica. Não. Quem viu a partida, isso foi, claro, a pá de calma. Você não viu a partida, você fala que você não viu. Eu vi a partida e facilita, inclusive. Obviamente, como você tem Já foi bem no de alto finalzinho, nível, né? no finalzinho. Mas conseguiu segurar, né? Porque você perde um jogador, você fica vulnerável, às vezes, no meio de campo. Então, o time do Benfica soube se fechar. O que acontece é o seguinte, são times excepcionais? São, mas cada jogo é uma história, não tem, o futebol permite isso. E começa 0-0, O futebol é aquela coisa que nunca disseram, que você nunca ouviu na tua vida, eu vou falar pela primeira vez. quê? Que é uma caixinha, de surpresas. Mandado embora do Santos. Mas é um time de surpresa, excepcional também. Vamos concordar aqui. O Chelsea não é um time excepcional. Não tá na nata, como eu já denominei aqui, europeia. Quem tá na nata? Tá entendendo? Chelsea, Mas eu acho que o Chelsea, em 2, 3 anos, ele vai voltar a ter um protagonismo, porque esses jogadores
jogadores de 19, 20, 21. São muito jovens ainda e vão evoluir muito. Discursinho do Capelães para preparar a lambada. Não é não. Ah, o Chelsea não é tudo isso. O Chelsea não é tudo isso. O Chelsea realmente não está na nata europeia. Não está no mesmo patamar de Paris Saint-Germain, de Bayern de Munique, de Real Ele ganhou Madrid. o terceiro principal título da Europa, que foi a Conference. Perfeito. E o Paris Saint-Germain, que é a nata, perdeu pro Botafogo. E quem já foi embora pra casa? Não, e o Chelsea, mas nós estamos falando de quem já foi embora. Fase de grupos é fase de grupos, mata-mata é mata-mata. O Palmeiras tem condições de passar do Chelsea? Tem, mas vai passar? Olha só. O Flamengo ganha do Chelsea. O Chelsea ganha do Benfica, que ganhou do Bayern de Munique. O Bayern de Munique foi lá e ganhou de quem? Do Flamengo. Mas, cara, é mata-mata e fase de grupos é diferente. Se o Palmeiras entrar com a postura que jogou contra o Botafogo, dá, cara. Quem? O Palmeiras. 15 segundos. Voltamos. Vamos ouvir o Vanderlan, que pode ser o substituto do Piquerez na partida contra o Chelsea. Pelo tamanho do jogo, né? Posso ter a oportunidade de começar jogando. Então, acho que com certeza é a semana mais importante da minha vida. A gente tem falado, você falou sobre ter a oportunidade de começar jogando, tem muito a ver com a ausência do Piquerez também. Hoje ele não esteve no treino por causa de gripe, mas você já teve a chance de conversar com ele, que é mais experiente, é uma referência desse time. Tem algo que ele pode te ajudar para esse jogo? Eu conversei um pouco com ele rápido depois do jogo contra o Botafogo e ele me deu algumas dicas, sim. O Piquerez é um jogador experiente, de muita qualidade e sempre que eu vou jogar ele me ajuda bastante, me dando dicas e não tenho dúvidas que dessa vez será diferente. Ô, Vanderlan, é um jogo que vocês imaginam que vai se desenhar como, né? O Chelsea jogou contra o Flamengo numa fase de grupos, hoje vai ser um confronto mata-mata na sexta-feira. Enfim, é aquele típico jogo que no Brasil o Palmeiras não encontra tanto, porque vai ser um time que vai atacar, vai deixar espaço, então talvez utilizar, né, a sua velocidade pela esquerda pode ser um dos caminhos? Com certeza. Acho que primeiro a gente deve ver o plano do professor Abel e seguir o plano dentro de campo. Como é em todos os jogos, a gente sempre procura seguir o que o Abel passa. A nossa equipe de analistas é muito boa também. Tenho certeza que eles farão mais um excelente trabalho. Vanderlan, de alguma maneira, tem algo aí com esse Chelsea engasgado por parte do Palmeiras por conta daquele Mundial de Clubes? Cara, falando pessoalmente, por mim, não tem nada engasgado. Lógico, a gente sabe que a gente perdeu o jogo, mas futebol é isso. Às vezes você vai perder, às vezes você vai ganhar, às vezes você vai empatar. Acho que o mais importante é sempre o próximo jogo. É isso. Ô Vanderlan, você é uma cria da academia do Palmeiras e o torcedor se enxerga muito nas crias da academia também. E a mobilização do palmeirense nesse torneio ela é muito grande. Como você enxerga a importância da Copa do Mundo de Clubes para o Palmeiras e para o torcedor e também falar dessa mobilização da galera que está acompanhando o Palmeiras muito de perto aqui? Para o Palmeiras ser visto mundialmente, o Palmeiras já é conhecido, mas a gente poder mostrar o nosso futebol dentro de campo para o mundo todo, isso é muito importante para o Palmeiras, para os jogadores, para todos, trabalho da comissão também. E qual é a outra pergunta? Desculpa. Em relação à torcida. Em relação à torcida, é o nosso 12º jogador, estão fazendo uma festa linda em todos os jogos aqui nos Estados Unidos e quando a gente falta um pouquinho ali dentro de campo, a torcida vem, canta, grita, apoia, isso não dá um fôlego a mais para conseguirmos correr mais um pouquinho ali, para entregar muito e tenho certeza que será mais uma linda festa. Tá preparado o Vanderlan para ser titular, Edu Dracena? Sim, Renato, eu confio muito no Vanderlan. Tanto nele como no Mikael também, se entrarem os dois jogadores. Então eu acredito muito assim que o Abel é difícil improvisar algum atleta na posição. De repente ele pode trazer um ou outro jogador para cumprir outra função, né? Igual foi o Felipe Anderson fazendo ali um ala e tal. Mas tirando um zagueiro, ele vai colocar um zagueiro. Tirando um lateral esquerdo, ele vai colocar um lateral esquerdo, na minha opinião. E eu, o Edu Ferreira, meteria 3 volantes ali, Abel. Olha os garbinhos, olha os garbinhos. Toda vez vocês vão falar vocês vão secar mais uma semana ainda, pode ter certeza. Você não imagina, só pra gente especular um pouquinho, assim, um lateral, por exemplo, improvisado no outro lado, como o Marcos Rocha, o Mike, isso não? Eu não acredito, Renato, não, né? Sinceramente. Vanderlan, porque me parece ser a única opção nesse elenco. O Vanderlan não tem tanta qualidade de marcação, né? Ele é um jogador muito mais rápido e ofensivo. Então, tem que estar atento ao Abel a isso. Agora, o problema grande, a grande questão é que o meio de campo dos caras é muito forte. É muito forte. O Abel vai ter que cuidar desse meio de campo, proteger essas áreas. E agora esse é o ponto fundamental do Palmeiras. Agora é hora do Abel também mostrar que ele é bom, velho. Porque o Corinthians joga já mais de 8 meses sem zagueiro. E tá aí, ganhou o Paulista. O Corinthians ganhou tudo sem zagueiro, o Corinthians. Porque o Kaká e os meninos lá são umas iacas desgramadas. Mas, gente, dá pra saber qual vai ser o ataque titular do Chelsea? Além do Pedro Neto, que esse não sai. Mas e os outros? Ele vai com o Guilherme,
vai jogar com quem? Mas será que tem que se preocupar com o Chelsea? Aí que tá. Será que o Palmeiras tem que se preocupar com o Chelsea ou o Palmeiras tem que se preocupar com o próprio Palmeiras? O Palmeiras com certeza Porque você fica projetando demais o adversário, você tem que analisar a sua linha defensiva. Eu faria isso que você falou. Por exemplo, eu uma vez... Eu só tô especulando. Eu já conversei com vários treinadores. E aí um treinador uma vez chegou pra mim e falou assim, jogo grande, decisivo, você tem que pôr, ele fez assim, tem que pôr os nego velho, né? Os nego velho, os caras que não... concorda comigo? Que a bola não queima no pé. Os caras têm experiência, os caras que fedem título, entendeu? Então eu ia nessa linha aqui. O Marcos Rocha é um cara que ele é muito subestimado no futebol brasileiro. É o tipo do jogo que se ele entra, a bola não queima no pé, ele marca os caras, tem experiência, esse cara deveria jogar, na minha avaliação. É porque realmente, gente, perder 3 jogadores na defesa, 2 zagueiros no lateral esquerdo. O Corinthians não tem nem 3 zagueiros. O Corinthians, velho. Então, aí você vê... falando de mundial, irmão. Então, quero ver mundial. Não estamos falando de outro patamar. Se tratando... O Corinthians não tem zagueiro e ninguém reclamou. Cicinho, você que jogou muitas vezes, apesar de você brincar, ou era mesmo um atacante, um ala, mas falando sério, você jogaria invertido no outro lado, se fosse preciso? Não. Renato, se tratando de Abel Porque isso não é uma coisa muito simples, né? Não é simples e requer treinamento. Então não pode da noite pro dia numa competição assim, você pegar um lateral direito e colocar, você acaba... O Danilo, por exemplo, joga de zagueiro e joga nas 2 laterais. São caras que já são acostumados. E não acredito, o Abel Ferreira, uma das coisas principais dele é exatamente isso. Ele tem essa equipe na mão. Gente, que secadores, hein? Acabou! A gente fica por aqui, o Neto tá chegando com os donos da bola. Até amanhã, um beijo, Brasil! Uma boa tarde pra todo mundo, hein? Vai perder!